Aos 18 anos, ela fugiu de casa em busca de um sonho, formar-se em medicina. Deserdada pelo pai, para quem faculdade não era lugar para sua filha, começou a diplomar-se em superação de desafios. Para sobreviver como estudante de biologia, etapa que precederia o curso que ambicionava, conseguiu trabalho na televisão. Logo descobriria que encontrara seu mundo. Começou apresentando telejornais numa emissora de Rio Preto. Depois se transferiu para São Paulo, onde se formou em jornalismo e trabalhou na extinta TV Tupi. Mais tarde veio uma temporada longe de estúdios e antenas, durante a qual dirigiu a área comercial das revistas femininas da editora Abril. De volta à TV, produziu, dirigiu e apresentou na Record um programa de variedades e entrevistas. Em 1999, pousou na Globo, de onde não mais sairia. Hoje, no comando do programa Mais Você, um campeão de audiência que tornou famoso também o inseparável Louro José, ela é uma das figuras estelares da televisão brasileira. Ana Maria Braga é a convidada de hoje do Roda Viva. Boa noite. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo portal UOL e pelo portal da Cultura no cmais.com.br/jornalismo. Hoje a nossa bancada de entrevistadores é composta por Sônia Raci, colunista do jornal Estado de São Paulo e da Rádio Estadão. Sônia Abrão, jornalista da Rede TV. Lígia Mesquita, colunista de televisão do jornal Folha de São Paulo. Mariana Cocho, apresentadora do programa Papo de Mãe, da TV Brasil. E Flávio Rico, colunista do portal UOL. Contamos também, como de costume, com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Antes do começo da conversa, eu gostaria de agradecer à direção da Rede Globo de televisão por ter liberado Ana Maria Braga para participar deste Roda Viva. E agradeço bastante a Ana Maria Braga pela presença no nosso programa. Muito obrigado, Ana Maria. Eu sei da dificuldade que é a liberação e o encontro de tempo na tua agenda. Muito obrigado. Nós estamos muito felizes. É um prazer É e um meu. privilégio te receber. O privilégio é meu, apesar de eu estar um pouco assustada. essa posição como aqui. sempre na televisão, está em casa. Né? Pois é, mas é uma posição diferente do que normalmente eu pratico na minha profissão no dia a dia, né? Porque normalmente você sabe tudo das pessoas que você vai entrevistar, né? E eu, apesar de saber, né, de todos profissionalmente, eu não tenho a pauta das perguntas para vocês, né? Mas nós todos vamos gostar muito. É uma posição inusitada aqui para mim. Ana Maria, há poucos dias nós tivemos a despedida do David Letterman, né, que apresentou por anos um programa de fim de noite. Como estávamos registrando aqui, não é exatamente igual ao teu programa, não é igual a este. Mas, enfim, é um programa que recebe pessoas com as quais recebia pessoas com as quais conversava muito bem. E se discutiu muito qual seria o estilo dele, quem teria inspirado o estilo dele. Então, essa pergunta é que eu faço a você. O estilo de Ana Maria Braga, ele se formou com base nas observações que você fez de outras pessoas ou é uma coisa própria, que saiu da sua cabeça e ponto? Olha, eu tive a felicidade de ter participado, logo no começo que eu cheguei aqui em São Paulo, na TV Tupi, a oportunidade de fazer um programa ao vivo à tarde na TV Tupi, que chamava E Agora Boa Tarde. E convivi, eu acho, com um momento da televisão, foi um pouco antes da televisão Tupi fechar, exatamente 3 anos antes de 80, e eu aprendi, porque lá a gente fazia tudo, né? Foi uma minha grande escola, né? Então eu aprendi lá a editar, a fazer pauta, a correr atrás do entrevistado. Eram outros tempos, mesmo em se tratando de uma TV nacional, como era o caso da Tupi, com 22 repetidoras no Brasil, pioneira, mas a gente carregava
aquelas fitas quadruplex, né? E aprendi a editar na máquina de quadruplex. Fazer tudo. Porque você não tinha... Eu tive a sorte de ter o Walter Foster como meu diretor. E o Walter era aquela coisa assim, plácida. Ele falava, toca aí. Então eu dirigia, produzia, apresentava, corria atrás do entrevistado, chamava o Lima Duarte na padaria, sabe? Os Trapalhões, que na época contavam, era um Sumaré. Então eu acho que eu tive a felicidade de ter uma escola. Tupi fechou, o meu caminhar na vida foi outro, né? Eu não fui para a televisão, eu fui trabalhar em outras coisas e tive a felicidade dos 3 empregos que tive depois da Tupi, de trabalhar durante 9 anos na Editora Abril. Trabalhou como diretora comercial das revistas femininas. E não tinha nada com a área de jornalismo nem editorial, mas era um casamento, que você tem que entender do produto que você tem para poder faturar o que esperavam que minha equipe faturava. Então eu tinha 9 revistas, eu fui aprendendo a respeito de revistas e no final eu estava com as 9 revistas femininas. Eu era diretora comercial, então eu tinha 9 equipes de publicidade. E para você falar com o seu cliente, você tem que entender. E Abril foi uma grande escola também. Fechou o círculo, né? Foi uma grande escola, porque para você vender, por exemplo, a revista Nova, eu tive a oportunidade de fazer grandes cursos de marketing, de que tipo de comunicação essa mulher de Nova, a mulher de Cláudia, a mulher de L, que eu fui para a Editora Abril para lançar a L. O Tomás Souto Corrêa me chamou. Eu trabalhava na época com Caio Alcântara Machado, que eu dirigia as feiras de moda dele. Aprendi a vender metro quadrado de chão do AMB. E também aprendi de moda lá e o Tomás gostou do meu jeito, enfim, e estava precisando de alguém na área comercial para lançar a L aqui. Então, foi uma época muito rica e eu aprendi muito. Então, eu sabia desde capricho, né, até a moçada de capricho, até manequim, né, e tudo isso passava... Você tem que saber que mulher Quando você começou o teu programa, o Mais Você, você já sabia o que queriam os anunciantes? Quando eu comecei o Note a Note, na verdade, porque primeiro eu fui para a Record. Primeiro foi o Note a Note. Você já era parecido já com o que você faz hoje ou não? Era bem diferente? Como é que era? Foi formando eu fui dando forma a isso. Porque quando eu fui convidada, eu estava desempregada, que eu fui mandada embora da Editora Abril. Eu tive uma discussão com um diretor acima de mim, comercial, e ele não gostou de uma negociação, e eu fiz uma negociação a mais para ganhar mais, e ele desfez a negociação que eu fiz, e eu passei uma carta, conhecimento público, para o dono da... Ariana, é uma coisa que tem que aprender e ir convivendo, não pode ficar dando chute na porta. Eu dei o pé na porta e contei para todo mundo que a empresa estava perdendo tanto porque ele foi lá e o cara era amigo dele e voltou à negociação anterior. Esse não vai ser premiado com o título de homem sem visão, homem de visão? Mas eu devo muito a ele. Olha que coisa fantástica. Claro, te jogou na televisão. Porque se eu não tivesse ficado desempregada, eu estaria na Abril até hoje. Acho que sim. Eu sou amiga do Roberto. O Roberto faleceu, inclusive, mas da família, enfim. Eu adoro a empresa. E eu saí, me vi... Eu era meio arrimo de família e me vi fazendo conta para ver se dava para pagar a escola das crianças, uma das crianças está aqui, no final de 2 meses, quando terminasse o fundo de garantia. E, enfim, a gente já tinha, eu e meu marido, Eduardo, a gente trabalhava e tudo, mas éramos assalariados como sou até hoje, né? Flávio Rico. Ana, o teu começo na Tupi foi também meu começo, eu te acompanho há muito tempo. E você já fez quase tudo na televisão até chegar a esse modelo que agora te consagrou. Está faltando alguma coisa? Tem alguma coisa que você ainda... Muita, nossa... Conta uma, vai. Nossa, não! Conta alguma. Olha, tem umas coisas que eu falei assim, olha, se perguntarem alguma coisa que eu não posso responder de jeito nenhum, eu vou pegar e vou recorrer à emenda número 5. Reserva o meu direito de ficar calado. E eu acho assim, olha, que eu não consigo enxergar, não é por causa da idade, eu acho que a gente tem que ter saúde, claro, vontade de trabalhar. Eu não me vejo sem produzir, né? Eu não enxergo isso como um presente. Falar, não, agora
vou parar porque eu vou viajar. Eu acho isso assim, eu adoro viajar, mas eu quero viajar e quero voltar, né? Eu não consigo enxergar um dia inteiro assim, sem ter uma atividade, eu acho que seria muito chato, seria muito depressivo, né? E eu tenho poucas, além de pescar, eu tenho poucas outras coisas assim, e obviamente cuidar e ninar meus netos e meus filhos, mas isso eu posso fazer trabalhando, né? Então, eu tenho projetos maravilhosos, né, para o futuro. E, se Deus quiser, serão concretizados. Eu só não posso contar. E todo programa é um desafio, né? Não, todo programa a gente mata um leão por dia. Sônia Abrão. Oi, Ana. Oi, Eu falo uma coisa, mais do seu começo, porque a gente sabe que vida tem roteiro próprio. Às vezes a gente sonha uma coisa e acaba fazendo outra, né? Eu queria saber qual a primeira profissão que você sonhou com ela e se algum dia você tinha pensado em virar uma grande apresentadora como você acabou se tornando. Não, eu sonhava, na minha cidade, São Joaquim da Barra, a minha casa lá e o sinal, o pessoal até tinha televisão, lá em casa a gente não tinha, porque meu pai não comprou a televisão, e eu fui ver televisão em casa com quase 15 anos de idade. Olha. Então era aquele preto e branco que tinha um papel colorido na frente para fazer parecer que tinha cor, tinha que regular a Palhinha de aço na antena, né? Botar um negócio na antena para isso pegar. E eu sonhava ser médica, eu estava querendo fazer medicina. Mas o meu pai achava que moça de família, e meu pai era bem mais velho, quando eu nasci meu pai tinha 61 anos. Que coisa. Então eu era filha única de um rapaz italiano muito bravo. Então ele achava que filha tinha que ficar lá e dar aula na fazenda, na escola municipal, de professora primária e tudo. E eu, contrariando a vontade dele, eu fugi e fui fazer o que me daria a oportunidade, já que eu não tinha grana para pagar cursinho, que me daria a oportunidade de um dia entrar em medicina. Então eu fui fazer biologia pura. Na verdade, o curso se chamava História Natural, que depois se transformou em biologia pura, que normalmente as pessoas querem seguir a carreira de pesquisador e tal, de laboratório, faz biologia pura. Mas você ficou com essa frustração, vamos dizer assim, de não ser uma médica? Não, eu acho que eu fiz zoologia no meio do caminho para poder compensar essa coisa, né, de tratar do ser humano, mas aí através dos animais. Então, eu fiz pesquisas, enfim, publiquei pesquisas até na hora. Mas nunca pensou em comunicação mesmo, né? Não, eu precisei trabalhar para pagar eu morava num pensionato em São José do Rio Preto, e aí eu precisava trabalhar, porque eu não tinha como me sustentar lá, então eu trabalhava à noite, e o único emprego que tinha ou era guarda noturno, ou fazer pestap no jornal. Na época tinha pestap. Né? Hoje em dia a gente fala para o pessoal pestap, quem sabe o que é pestap com computador, né? Então eu montava as páginas de jornal, chamava Diário da Região, lá em Rio Preto. E conheci um monte de gente de jornalismo, porque eles iam fazer fechamento do jornal. E até que fundou a TV Tupi lá em São José do Rio Preto, que era a TV Rio Preto Canal 8, local. E me convidaram para apresentar um jornal à noite. Foi aí que foi a minha primeira experiência na televisão, foi lá, local. Logo depois do jornal da Tupi e tal, entrava o noticiário local e eu passei no teste lá, tinha bastante gente concorrendo. E aí mudei de emprego. Seu programa na Globo vai fazer 16 anos no ar este ano, né? Isso. Queria saber duas coisas. Como continuar mantendo o interesse do público no programa, enfim, como se reinventar sempre. E se você acha que o telespectador envelheceu com o programa nesses últimos 15 anos ou se a sua audiência está se renovando. Olha, essa é a grande briga todo dia, você sabe? Nós temos uma inquietação, eu acho que se não houvesse a inquietação, a gente não conseguiria renovar, né? Eu tenho uma equipe muito boa e a gente, de vez em quando, olha assim, para aquilo que está indo muito bem, né? Está indo bem, os quadros estão indo bem, a audiência está respondendo, mas a gente começou a ficar incomodada, né? Então eu falo com a minha diretora Vivi, eu falo, olha, estou achando que a gente podia mudar aqui e tal, fora as grandes mudanças uma vez por ano que se espera quando abril renova a programação, normalmente.
Mas a nossa renovação dentro do programa com a certeza de que a gente quer manter aquelas mulheres, né, que é a maioria, nesse horário da manhã, ganhar os homens, porque a gente vem normalmente do telejornal, né? Então tem uma estratégia ali de fazer o desenho do programa com matérias que possam interessar à mulher e ao homem. Eu acho que é o nosso maior desafio, né? Eu não posso fazer no desenho da manhã, ali no meu horário, eu não posso vir de um jornalismo pesado, às vezes, porque a vida não anda fácil para ninguém, né? As notícias não são as melhores todas as manhãs. Então, eu sei que a audiência ali é basicamente uma audiência mais masculina. Então, seria idiotice a gente simplesmente fazer de conta que isso não existe. Então, ao longo desses anos, nós viemos nos especializando para fazer matérias de interesse geral, né? E às vezes até focada no homem mesmo, naquela primeira passada do bloco da manhã, no começo do programa. Então, isso renova a gente, é um desafio diário, porque você pensar em matérias novas, né? E depois o desenho do programa que segue, que a gente tem quadros, alguns fixos, quinzenais ou mensais, né? Que são coisas que demoram mais tempo para produzir, tem uma equipe fazendo, e é grande, as edições são grandes e tudo. Mas o dia a dia, ele é feito no dia anterior, né? Tirando as coisas e matérias que a gente já programou na reunião semanal, que programa para 15 dias adiante, o programa de amanhã a gente resolve hoje, né? Então, hoje, por exemplo, quando eu saí da televisão, eu fiz o programa ao vivo, logo depois fiz uma reunião com a produção para saber o programa, porque eu gravei o de amanhã para poder vir aqui, que eu não conseguiria voltar, mas eu já passei o programa de segunda-feira, o desenho do programa. E aí, obviamente, a gente mira o jovem, mira a atualidade, a mulher, né? E o homem nessa passagem. Isso deu muito resultado ao longo dos tempos, porque a gente tem uma análise de audiência hoje que comprova isso. Então, sua audiência foi renovada. Está sendo renovada. Mariana Couto. E depois Sônia Raci encerrando a primeira rodada. Ana, a gente já falou aqui da Ana Maria profissional, né? Queria saber um pouco da Ana Maria mãe e avó. A Mariana, sua filha, minha xará, que está aqui, já participou lá do Papo de Mãe, quando a Joana, lembra, era um bebezinho, recém-nascida. E ela foi contar para a gente sobre o parto dela, que foi um parto natural, em casa, o programa era sobre isso. Para você, como mãe e avó, o que você achou dessa opção da sua filha? Porque foi uma opção, né? Queria saber se você interfere nessas decisões ou não, se os seus filhos, eles que escolhem lá o que eles vão fazer. Se você ficou preocupada com essa opção que ela teve, né? Como que você acompanhou essa história do parto? Menina, eu diria para você o seguinte, foi um dos maiores sustos que eu tive na minha vida. Né? Imagino. Que ela contou lá que não foi fácil, né? Para mim... Você sabia que ela te falou que ia ter o filho? Sim, a gente sempre se falou muito, né? Então, quando ela falou, olha, vai ser assim, né? Eu tentei argumentar um pouco, mas será que não podia assim, sei lá, natural, mas num lugar mais... Não. Então, é assim porque eu acredito nisso, nisso. Não tem... Falei, meu Deus do céu, né? E aí eu fiquei meses sem dormir, assim. Os últimos 4 meses ali, depois da decisão tomada, porque ela foi se preparando para isso. E apesar de eu estar muito tranquila, porque ela, na verdade, ela fez muito yoga, ela estava absolutamente certa do que queria, mas olha, no final foi batendo uma coisa assim, de mãe, né? Você fala, meu Deus do céu, né? Se acontecer alguma coisa, né? Acho que eu vou botar uma ambulância na esquina, mas ela não pode saber, porque vai que acontece alguma coisa. Aí eu liguei para gente que é amiga minha, sabe, de hospital, e falei, será que eu consigo? Então eu falei, a gente põe, ela não pode saber, tem que ter uma ambulância, uns 100, 150 metros. E aí colocou? Aí ela me mandou embora. Ela falou assim, eu não quero você aqui, que você vai me atrapalhar. Quer dizer que você acompanhou de longe o parto. Você está muito nervosa, então melhor você não estar aqui, né? Eu queria me matar, olha, que coisa horrível não poder estar lá, mas eu achei que ela tivesse razão, porque realmente eu estava muito insegura. E eu podia, e eu respeitei a decisão dela, e foi uma coisa assim... E deu tudo certo, né? Nossa Senhora, é um milagre. Não, você te deram alguma opção, ou outra opção a não ser respeitar a decisão dela? Não tinha. Ela ela sabe o que quer, graças a Deus. Ana, eu queria voltar um pouquinho sobre esses anos todos de programa que você tem na bagagem.
você deve ter notado uma mudança na sociedade brasileira, em quem te assiste, né? E pesquisas devem ter acompanhado isso. Nessas mudanças, o que mais te chama a atenção da mulher nesses anos todos que você... Do primeiro programa até agora, né? Eu acho que a sociedade vem mudando muito rapidamente, né? Acho que a vida da gente vem mudando muito rapidamente. E eu acho que uma das coisas que mais... Mas isso você fazia para uma mulher há 16 anos atrás. Para que mulher você faz hoje? Como é que você diferencia isso? E queria saber também como é que você lida com as mídias sociais. Então, com relação ao que é essa mulher, uma das coisas que eu carrego comigo e sempre que a gente faz alguma coisa fora desse trilho me comprova isso, é que a sociedade continua a mesma. O Brasil é muito grande, né? O Brasil não é feito de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba. Então, exatamente. Né? E a gente fala e entra na casa de todo mundo, lá no interior da Amazônia, né? No interior de... Quantos milhões de espectadores você tem? Nacional só perguntar para a Globo. Mas são muitos. E aí, as pessoas, tirando os grandes centros, onde esses temas como casamento gay, liberdades diferentes, comunicação via por exemplo, casamento celulares. gay. Como é que era há 16 anos atrás e como é que é hoje? Como é que as pessoas veem? Como é que elas reagem Você não ouvia falar ao nisso público? em 16 anos atrás. E até hoje, eu diria que 60, agora é um chutômetro, assim, pelo que a gente sente, né? Tá. De resposta. Mas eu diria que 60, chegaria a 70%, né? É absolutamente contrário a isso, né? Eu não tenho uma pesquisa. Contrário, né? Contrário. E aquele formato de família que existiu lá atrás, né? Tirando as mídias sociais, tirando essa coisa que é um outro assunto. A informação é muito mais rápida, enfim, é tudo muito mais palpitante. Eu acho que, né, a coisa anda muito rápido para todo mundo e atinge, tirando aquela pessoa que não tem luz e não tem possibilidade de ter um celular, que é quase impossível hoje em dia no Brasil, né? Até aldeias indígenas hoje em dia têm celulares e tudo mais. Então, que chega muito rápido, mas os valores do povo brasileiro, eles continuam aqueles que quer que a filha realmente se case, sabe? Para ter filho, que se case, porque senão continua sendo uma vergonha para a família, né? Claro que esse número mudou muito, né? Antigamente isso podia ser considerado como 80%, 90%. Hoje em dia, devido aos grandes centros, a evolução da moçada toda, da juventude, e de se assumir, né? Eu acho que a mulher trabalhando, inclusive, fez uma mudança toda, né? No desenho da família, mas é muita gente ainda que conserva os valores, sabe? Aqueles valores que foram ditos lá na tua infância, na minha, né? E qual que é a reação do seu programa a essa constatação? Como é que você lida com uma realidade dessa, onde 60% ainda... A gente tem que respeitar isso, a gente não deixa de tratar dos assuntos, né? Mas respeita a opinião dos outros. Então, a gente recebe muito através das mídias sociais hoje, cada vez mais, né? O posicionamento. Eu estou dizendo isso porque a gente fala com o público todo dia, não só daqui para lá, né? A gente tem uma resposta de lá para cá. A gente faz enquetes ao vivo no programa, pergunta a respeito de comportamento mesmo. Você quer isso, quer aquilo, e as pessoas respondem. E a gente tem a sensibilidade da própria audiência. E um fato que a minha produção não me deixa mentir é que quando entra, por exemplo, um assunto delicado, né? Como o homossexualismo e tal, a gente perde a audiência. É uma coisa fantástica. Temos tempo para mais uma pergunta, antes de fechar o... Posso aproveitar? Claro, Não, é que aproveitando isso das redes sociais, como você lida com as redes sociais? Você gosta? Você está no Facebook? Ô, Mariana, era justamente isso que eu ia falar. Então, me desculpe, eu não tinha percebido que faltava. Nós combinamos aqui, Augusto, você não percebeu. Vocês estão combinando tudo aí, eu estou percebendo. Mas eu sou a mulher dos botões, eu adoro jogar videogame. Eu tenho todos os aparelhos de última geração que você puder imaginar, entro em todas as redes, participo, gosto. Eu acho que a gente não pode perder. Se você trabalha com comunicação e com jovem,
né? E eu trabalho com muita gente jovem, ou você está antenado nas coisas, e adoro tudo quanto é controle remoto. A minha casa é toda Mas você está no Facebook, no Twitter? Tem algum que você gosta mais? Instagram, Facebook, Mas Twitter. você lida com isso diretamente? Você treinou pessoas para ajudar você? Eu tenho Como gente você faz? que me ajuda. Eu tenho um escritório aqui em São Paulo, que eu tenho uma equipe muito competente, que, por exemplo, as coisas de profissionais minhas do programa, eu tenho uma equipe que posta, que fala, que faz, e eu posto junto. Então, eu tenho 2 Facebooks, eu tenho 2 Twitters, eu tenho Instagram, que é um só, mas tenho o profissional, né, que é o que a gente faz, o trabalho do meu trabalho, e o meu pessoal, que é mais restrito, né, mas Quer eu dizer, também... você só está precisando de 2 Ana Maria Braga. Mas eu interfiro no outro também, porque não é porque escreveram lá, eu vou lá escrever também. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com a apresentadora Ana Maria Braga. Estamos de volta para o segundo bloco da entrevista com a apresentadora Ana Maria Braga. Ana Maria Braga, eu vi o frisson, em diferentes ambientes, o frisson que você desperta aqui quando chega. E você chega com um tipo de humildade rara em pessoas tão célebres como é o seu caso. Eu vi em Comandatuba, e não estou cometendo aqui nenhuma inconfidência se eu revelar que você só não é primeira-dama do Uruguai, ou não foi, porque não quis, porque o ex-presidente Alberto Lacalle ficou enlouquecido. Ninguém no merece palco, isso. falava Ana Maria, e a Ana cantou, ainda num pocket show lá do Chacrinha. E aí ele queria falar, tá? Eu comentei na mesa com o Jorge Damião, nosso diretor aqui presente, e falei, esse não volta mais para o Uruguai, não. Você vai ficar aqui em Comandatuba, pronto. Era a ilha que ele queria. E onde estava o Louro José? Eu não estava testemunhando. E vi aqui também a reação de carinho, né, dos funcionários da TV Cultura e de todos nós, com a sua chegada, todo mundo querendo aí um selfie, querendo registrar a presença e tal. Como é que uma garota de São Joaquim da Barra, né, que vê pelas tuas respostas, eu vejo que você vê com muita clareza o que é a vida, o que é ter uma vida mais humilde, uma vida... Como é que você lida com a celebridade? Você é uma celebridade e isso é uma constatação. Não é nenhum afago. Como é que é lidar com isso? Eu não enxergo assim, não enxergo desse jeito, da celebridade. Eu acho que celebridade, para mim, que sou lá de São Joaquim da Barra, era aquele pessoal que eu via na televisão, para mim era, né? Porque era uma coisa inacessível, assim. E eu nunca me vi naquela posição, eu nunca sonhei com aquela posição. E minha vida nunca foi fácil. Tudo que eu fui conseguindo na vida nunca teve um caminho aplainado, né? Então, hoje em dia, quando eu posso comprar um sapato, né, eu vou contar uma história que assim, para mim pode parecer bobagem, assim, né? As pessoas vão dizer, nossa, que burra, né? Pode ser, mas, por exemplo, meu sonho era ter uma bolsa Chanel um dia, né? Que eu achava lindo aquilo, né? Porque a mulher gosta, né? Uma peça que dura muitos anos. E eu andava pelos lugares, eu viajei pelo mundo, eu passava, eu tinha vergonha de entrar dentro da loja, né? Porque eu achava aquelas moças todas muito bonitas ali, sabe? Aquela coisa toda arrumada, todo mundo muito chique, né? E eu achava que aquilo, né? Eu não me sentia bem, assim, né? E eu falava assim, aí quando eu soube o preço, aí eu falava, ai meu Deus, né? E não é que eu sou munheca, não. Mas eu achava, assim, pagar aquele preço por aquela bolsa, né? Não fazia muito sentido, sabe? Porque tem, né, num país como o nosso, né? Eu acho quase que quem tem um desprezo, porque tem certas coisas que é como se você desprezasse, tivesse uma árvore, né? E foi assim que eu criei meus filhos, né? Você sempre conseguiu
permanecer com os pés no chão. E olha, você quer saber quanto tempo faz que eu comprei a minha primeira bolsa Chanel? Chuta. Não faço ideia. 2 anos. Isso. Faz 2 anos que eu comprei. Mas aí você comprou E sem você peso comprou? na consciência? Hã? Sem peso na consciência. Aí você Não, se deu sem esse... peso nenhum. Sabe quando você fala assim, eu mereço? Eu acho que eu mereço. Mas não é porque... A bolsa não estava me fazendo falta, né? Então, mas eu queria muito, mas não era... Eu achava que, sabe, podia viver sem ela, né? E a mesma coisa com outras coisas, que as minhas prioridades são outras. Muito bom. Sabe, as minhas prioridades são outras. Mas aí O que você que é gastava dinheiro com para o quê? você? O que que é dinheiro Eu para aplico você? em imóveis, né? Eu acho que tem prioridades. Eu tenho que fazer uma poupança para mim, para os meus filhos, para a minha vida. Eu aprendi que a gente, para fazer e construir alguma coisa, eu sempre, desde que eu ganhei meu primeiro salário, em São José do Rio Preto, não, porque não dava, não faltava sempre. Mas depois que eu comecei a trabalhar em São Paulo, eu tinha 3 empregos, aqui, quando eu comecei a trabalhar, eu sempre guardei 20% do meu salário. Era uma coisa que para mim nunca existia. Se eu ganhasse 1.200, estava lá e desaparecia da minha cabeça aquele dinheiro. Então eu conseguia conviver e aí, obviamente, eu não comprava coisas, eu abria mão de coisas, mas aquele dinheiro não existia. E isso eu carreguei para o resto da minha vida. Meu pai me ensinou assim. Mas você não é de acumular, você não tem mais não. coisas do que precisa. Não, eu acho que eu tenho mais sapato que eu preciso, que eu adoro sapato. Tem mais bolsas agora? Tem mais bolsas, eu não tenho tanta, tem bolsa, né? Mas é tudo, eu ganho bolsa, enfim, eu tenho uma Chanel. Não, na verdade, agora eu tenho 2, que eu comprei uma preta, aí faltava azul marinho, para eu poder sair durante o dia. Aí não esperou tantos anos. Aí eu falei, já que tinha ainda aquela... Maravilha. Então, Ana, deixa Flávio, eu queria perguntar uma falar? coisa. Pode falar. ir. Tá bom. É sobre o Louro José, que é essa paixão nacional também do seu programa. Uma vez o Madrulha me disse que quando começou o Note a Note com vocês estavam preocupados com a audiência, como emplacar o programa, vocês queriam achar alguma coisa que fosse uma grande atração. De manhã. Eu começava de manhã na Record também, vinha de desenho animado. Certo. Né? E aí eu imaginava que tinha uma molecada do outro lado lá. E aí eles que vocês pensando, preocupados demais, o que pode acrescentar mais no programa em termos de Ibope, e aí tiveram a sacada do Louro, foi isso mesmo? A gente estava descendo a Rebouças com uma chuva parada, tudo, que o Louro já tem 18 anos. 18 anos. Então estava tudo parado. E aí começamos a falar a respeito disso, e a Lu Barbosa estava no carro comigo, e o Madrulha. E aí a gente estava falando, a gente precisa inventar alguma coisa, quem sabe um bicho, mas precisa falar, um boneco, né, para interagir, para chamar a atenção da criança. Naquela época eu dava 1 de audiência, né? E a Record dava traço quando eu cheguei, enfim, já estava dando 1 ali de manhã, mas precisava, eu falei, quem sabe se esse moleque, essa menina que estiver ali vendo aquele desenho, que está vindo já de 0,7, né? Em vez de eu ter aquela quedinha, porque você está dando 0,7, você entra e cai, é melhor não fazer nada, né? Eu falei, só aumentar em vez de cair, preciso ir para 1 pelo menos, né? E aí a gente começou a pensar, quem sabe um gato, gato não fala, como é que vai? Aí, foi. E aí chegamos lá em casa, eu tenho um papagaio que fugiu agora, mas ficou com a gente anos, né, Mariana? 30 anos que esse papagaio... Não, as crianças eram pequenas e chamava Louro José. Então, o Louro José assobiava no Nacional, falava alô, né? E tudo. Eu falei, papagaio fala. E o meu papagaio chamava Louro José. Né? Ana, quando você foi para a Globo, não teve nenhum problema na Globo de você levar o Louro José? Porque a Globo tinha aquele problema com a Record. Mas, meu filho, como é que você casa com alguém e não leva filho? Você está casada? Ele é teu filho. Hoje ele é indispensável no teu programa. Você se imagina ele faz sem parte ele? da minha vida, não. O José é meu filho. Eu enxergo, tem 2 entes ali. Tem um que é o Louro, que é o meu filho, que é o boneco. Tá. E tem outro que é o Tom, que faz e sempre fez o Louro. Então, são 2 coisas inseparáveis, mas diferentes. Porque o Tom é uma personalidade, é uma pessoa, né? E o Louro José é outra. O Louro José não tem nada a ver com o Tom. Ele segura a sua onda, Ana? Ele é uma Ana? entidade. Ele segura bem essa ele onda? segura a sua onda. Em algum momento, assim, ele que te socorre, você sente que ele está ali como um suporte também para você? A gente é junto.
né? Não tem essa coisa. Eu acho que a gente vai junto, a gente não tem roteiro. E nem ensaiam, texto. né? Não, Os diálogos não são tem, ensaiados. Não, mas você não tem. Pra vir É conversa. a conversa como é. Às vezes ele dá uma gafe, outra vez eu dou, às vezes venho. Né? É um bate-bola, que é legal. Agora ela estudou zoologia. Você acabou de estudou falar. zoologia, né? Você estudou zoologia, né? Sou zoóloga. Então, é daí que veio o Louro José ou não? Não, acho que não, eu gosto de bicho mesmo. Então, mas geral. Tanto geral. que você estudou zoologia, né? Por que você estudou zoologia? Para entender melhor o ser humano? Não, porque aí eu podia entrar no 2º ano de medicina quando eu terminasse a faculdade. Porque eu já tinha feito matérias como fisiologia humana, a gente estudava o corpo humano nessa faculdade de biologia, fazendo história natural da época. E aí permitia eu fazendo um teste na faculdade de medicina entrar no 2º ano. Agora, um amigo seu me contou que você se especializou em ofídeos, cobras, é isso? Ofídio, Répteis e cobra? anfíbios, Cobra? E por que você tinha essa paixão por cobras? Não, o assim, meu ou professor de zoologia, o professor Risotto, ele já tinha uma defesa de tese grande em cima de répteis e anfíbios e ele foi o meu mentor. E eu me especializei principalmente na criação de ranas americanas, que naquela época eles estavam introduzindo essa espécie no Brasil para fazer ranários e vender. Então eu me especializei no crescimento, no cruzamento, no desenvolvimento, na engorda, como gado, né? Porque era um bicho que estava sendo preparado para ser colocado aqui na natureza para fazer ranários e as pessoas terem um jeito de ganhar dinheiro, né? E foi virar jornalista, olha aí. Mas aí vocês entendem de tudo. Pobres, lagartos. Lígia. É verdade. Lígia. Ana, você foi, enfim, uma das primeiras a mostrar culinária de um jeito mais moderno na televisão. Como que você vê essa onda agora na televisão brasileira de realities gastronômicos? Eu acho uma delícia, sabe? Eu acho que evoluiu tanto a culinária, né? Daquela época que eu estava lá na Record e como eu tinha muita culinária nas revistas femininas e eu gostava muito de cozinhar, então eu tinha uma tábua, assim, porque não tinha, o cenário não tinha cozinha. Tinha uma tábua, tinha 2 baldes embaixo, né? E tinha um desenho de geladeira e armário atrás, assim, era um desenho, não tinha geladeira, não tinha armário, não tinha micro-ondas, não tinha nada. Então era tudo desenhado. E ali na frente eu levava as coisas da minha casa e fazia lá. E daquele momento, fazendo diferente dos outros programas que existiam na época, eu acho que tinha um na Bandeirantes, com a Ofélia, né? E não tinha mais, assim, alguma coisa para você. Ofélia. Quem? Acho que era só só eu mesmo. Não era? Então, não tinha ninguém para você olhar e falar, eu vou me espelhar. Então, eu fiz do meu jeito, né? Do jeito que eu sempre gostei muito de cozinhar. Então, eu fazia de um jeito mais friendly, assim, sabe? E buscando fazer coisas simples que as pessoas que coubessem, sempre foi a minha preocupação. E até hoje é na minha culinária. Primeiro que desse certo, porque ninguém com o salário que tem, né, pode comprar um ingrediente e jogar fora o dinheiro. Segundo, que fosse muito bom, né? E terceiro, que servisse para todo gosto. Então, eu não posso fazer lagosta, eu não faço. Eu não posso fazer ostra, eu não posso fazer... E calorias? É que serve para todo Calorias. mundo, né? Não, Calorias? as pessoas adoram calorias. Todo mundo fala que quer fazer regime. Mentira. Entro com chocolate lá, a audiência sobe. Quanto mais o chocolate babar... Depois ou faz aquela... matéria sobre dieta, né? Eu faço. Então. Tem que incentivar Tem que ter os dois lados, Tem né? que ter os dois lados, mas rende muito mais na audiência. Tudo, academia, tudo quanto é lugar. Engorda a As pessoas audiência adoram ver também, uma né? costela de porco, aquela bem feita, sabe? Babando gordura. Elas olham, ou aquele pudim, sabe? Que vai muito leite condensado. É uma Nossa, às coisa... 9 da E manhã. o que você o acha pessoal dessa na onda esteira, de na esteira, gourmetização, assim, não sei, Exatamente. se um convidado vai no seu programa e quer inventar, dar um nome, sei lá, tapioca gourmet, colocar ingredientes que muitas vezes o público em geral nem sabe o que é. Não vai. Não vai. Você Lá em corta, casa você não nem... vai. Sabe por quê? Não, porque a gente combina antes. Para ir lá, tem que ter a linguagem do nosso programa. Então, a gente passa, a gente convida, fala, olha, aí a pessoa, você tem uma, se o chefe quer trazer alguma coisa estrambólica, a gente fala, olha, sabe o que acontece? Não vai dar aqui, porque as pessoas não têm, em Goiânia não tem, no Paraná não tem,
ou não tem dinheiro para fazer. Então, vamos fazer uma coisa e a pessoa aceita. Por mais... Outro dia eu estive lá com o Mário Batalha, que é o que acabou de inaugurar, né, o Italy, e ele veio assim com a maior... Ele tinha inventado uma receita, né, vinha ostra, vinha não sei o quê. Eu falei, não cabe. E o cara entende isso, sabe? E é legal porque as pessoas entendem que a gente está falando com um público que não tem acesso. Ou não tem acesso, porque não tem, na maioria das cidades, ou porque a grana não dá para comprar. E aí você vai frustrar. Então, é melhor você substituir, né, com competência aquele ingrediente, e é isso que a gente faz na nossa cozinha experimental. A gente faz a mesma receita, substituindo com os ingredientes que é acessível a todo mundo. E em qual programa você se inspira, programa de gastronomia? No meu. E os outros se Você não vê nenhum de fora, Jamie Oliver? Eu vejo um monte, eu adoro Jamie Oliver, adoro. Outro dia, inclusive, como é que ela chama? A Nigella teve no meu programa, é uma delícia, adoro. E você tem gosta? tempo para ver TV, essas coisas? Você vai ao cinema, lê, como é que... Sobra tempo? Dá, a gente Dá, tem que organizar. até Eu pra gosto isso. muito de ler. Eu vejo todos os seriados americanos, que eu sei todos. São ótimos. É uma delícia ver essa Ótimos. produção, né? Mas eu tenho a sorte de ter alguns terabytes nos meus HDs lá em casa. Tem um só para seriado, outro só para filme. E lido bem com os botões, então eu me viro bem com a Apple TV. Nossa, eu estou começando a ficar... Estou suspeitando que existem várias. Uma aqui, outra está lendo. Duas coisinhas. Ana. Você cozinha em casa? Cozinho. Eu gosto muito, para desestressar, fazer uma massa de macarrão, meu senhor, que o senhor não faz ideia. Em meia hora, você faz uma excelente massa. Meu senhor é de carinhoso. Ana, qual seria seu último pedido? Massa de macarrão. E aí, como já está fazendo macarrão, aí já sai o pão, já sai a pizza. Aí já faz o molho. Como é que você mantém essa silhueta, que é invejável, né? E o pessoal que fica vendo você comer com prazer, eles querem saber a segunda parte do mistério aí também. Como é que não engorda? Como é que é isso? É que eu como muito mal, na verdade. Come pouco? Não é pouco, eu como errado. Então, Sei. é aquela história, faça o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não é. Então, eu tomo café da manhã muito cedo, mas o meu café da manhã é ambulante. É uma fruta que eu pego, porque ninguém tem obrigação de levantar na minha casa 4h30 da manhã, 5 horas, para fazer café da manhã para mim. Né? Então, ninguém merece, né? Então, quem merece sou eu e meu anjo da guarda, que vai lá me apanhar essa hora de manhã. Mas eu saio, pago uma fruta na mão, já tomei um cafezinho, chega na televisão, as meninas me tratam muito bem, então sempre tem alguma coisa lá para eu beliscar, mas já estou trabalhando, já estou fazendo maquiagem, já estou... E aí emenda, como alguma coisa no programa, então eu vou comendo. Aí quando termina o programa, né, no meio da reunião, sempre vem um lanche que o pessoal da cozinha traz de coisas que a gente está experimentando lá para testar. A gente testa uma média de, 20 receitas por semana para entrar no ar 5, né? Não são todas testadas que entram. Então, a gente acaba tendo que fazer um menu degustação ali, que a equipe agradece, todo mundo engorda na equipe, que entra na minha equipe, todo mundo sai de lá mais gordinho. E aí eu como alguma coisa ali, e como eu fico ali até 4h30, 5 horas, eu acabei não almoçando, então eu não sentei para almoçar, olhei a mesa. Faz muitos anos que eu não almoço. Posso fazer uma pergunta? Claro. Baseada nesse estilo de vida, essa coisa toda. Vamos falar de saúde e fé, porque você enfrentou um câncer e foi uma luta imensa na sua vida. E eu lembro que uma das imagens mais comoventes que eu vi sua nesse período todo de batalha contra a doença foi você ajoelhada no Santuário de Fátima para pagar uma promessa, acho, ou agradecer a sua cura. Como é que foi isso na sua vida? Existe uma Ana antes, existe uma Ana depois? Como é que é essa sua relação com a fé? Eu acho que qualquer pessoa que passa um problema muito sério, né? E que você vê a possibilidade da sua estada por aqui, né, ser encurtada, né, você automaticamente repensa valores, né? Certo. E quem não tira uma lição de que a vida é hoje, né, e que algumas coisas não valem a pena, né, se chatear, né, a vida fica mais fácil depois de um olhar desse para a morte, né? Então, eu acho que quem não tem a sensatez, né, de olhar para qualquer tipo de problema, não é só o câncer, não, né? A gente tem problemas aí
pipocam problemas, né? A gente vê todo dia de pessoas, mas eu acho que você só tem que realmente entender que veio para te melhorar, né? E fé eu sempre tive. Eu estudei em colégio interno, de freira, né? Então fé eu sempre tive, sempre acreditei em Deus. Mas você sentiu a corrente daquele Brasil inteiro te abraçando É naquele uma momento? energia que não tem tamanho. A Hebe teve alguma participação nisso? Pensei Teve. Ela que me apresentou Nossa Senhora de Fátima. Ela levou Nossa Senhora de Fátima lá em casa. Eu lembro. Ela e o Paulo Machado, logo que eu soube da doença, e o Paulo Machado, que é o protetor da Nossa Senhora de Fátima Peregrina, foi através da Hebe que ele foi até em casa e aí ele me colocou lá Nossa Senhora de Fátima, que me acompanhou. Inclusive, Nossa Senhora de Fátima, essa peregrina, ela passa Natal comigo todos os anos, né? Eu faço missa na fazenda de Junina, ela vai. Então, ela é minha convidada especial sempre. Eu tenho muita... Ela é muito amiga da gente. Assim. E aí eu falo com ela, para pedir qualquer coisa para ele, eu falo com ela, porque falar com a mãe não é legal? Falar com a mãe, Claro. A Hebe dizia que a Nossa Senhora de Fátima era amiga íntima dela. Sou assim com ela. E você também é assim com ela. Esse apoio que a Hebe te deu em termos de fé, de amizade, solidariedade, nessa fase em que você estava com câncer, a gente sabe que houve uma retribuição no momento em que ela teve a mesma doença. Como é que foi isso? Eu acho que quando a gente faz as coisas de coração, né? Eu sofri muito na época que a Hebe ficou doente, né? E eu sabia os bastidores do hospital, né, dela. Então eu sei o quanto ela foi valente, né? Ana, eu queria saber como é que você lida com a questão do envelhecimento, né? Porque os anos passam, não tem jeito. E assim, como é que faz para envelhecer feliz, bonita e também sem passar do ponto, né? Porque a gente vê que tem gente que passa um pouco do ponto, não aceita tanto essa coisa de envelhecer, que todos, se Deus quiser, todos vamos envelhecer, não é? Graças a Deus, né? Outro dia o Bruno Astuto falou um negócio lá no camarim, que a gente estava passando o programa, que ia entrar no ar. Ele falou assim, nossa, olha, teve uma mulher que parecia... ladrão com meia, sabe? Então, puxada, né? Ladrão com meia, né? Põe aquela meia assim e fica tudo puxado, né? E tem gente que exagera mesmo, né? Fica parecendo ladrão com meia, aquela coisa assim. Eu acho que eu faço tratamento de pele, eu tenho uma pele muito clara, né? Então eu me cuido. Mas principalmente você tem que gostar de você, né? Se você se olhar no espelho, e obviamente eu não sou aquela menina, né? Igual hoje eu encontrei o Zé Maria aqui, o cara que faz o arquivo aqui, né, das histórias da televisão, que trabalhou comigo na Tupi, ele eu achei ótimo. Obviamente eu não sou aquela menina de cabelo comprido que cheguei na Tupi quando ele me viu lá em 1978, 77. Mas ele falou, nossa, como você está bem, como você está bonita. Mas eu acho que a beleza, além, claro, dos cuidados que hoje a tecnologia lhe permite ter com muito mais leveza, né, sem cortar, sem esticar, sem nada, dentro, você tem que estar bem. Quando eu não estou bem, né, eu fico feia também, muito feia, sabe? Não sai, sabe? Mas você costuma estar sempre bem, né? Você vê as pingas que eu tomo no meu estômago que eu levo. Continuando um pouquinho aqui, que a Mariana estava falando, como é que você planeja teus próximos anos? Você faz isso? Algum dia você fez isso? Ou a vida foi indo, você foi evoluindo, você foi... Enfim, como muita gente diz, você foi com o vento da bananeira, ou foi uma coisa planejada? Eu acho que o planejamento que eu sempre tive foi trabalhar sério e direito, né? Eu nunca mirei ganhar dinheiro, assim, uma coisa, eu nunca corri atrás de dinheiro. Durante o crescimento da minha carreira, inclusive, eu tive oportunidades de fazer coisas que eu ganharia muito mais dinheiro, né? Eu encurtaria meu tempo de fazer a minha poupança, mas eram coisas que eu não acreditava em fazer. Porque... O que é dinheiro para você? O que significa? É segurança? Poder de compra, que eu já vi aí que não é muito por aí? O que é dinheiro para você? O que você faz com o teu dinheiro e o que significa isso? Eu acho que é dar oportunidade para ajudar as pessoas que me procuram, garantir que meus filhos e meus netos, né, não passem as necessidades que eu passei,
E poder não ter que entrar e depender do SUS e do INPS. É independência. É independência. Para você e para sua família. É. E hoje você lida, como a Lígia estava dizendo, você lida como com esse dinheiro? Você terceiriza a aplicação? Você tem alguém que vê isso para você? Ou você é uma pessoa que gosta de acompanhar? Eu tenho quem cuide e acompanha. Me acompanha e sei exatamente quanto gasto, quanto ganho, quanto ganho às vezes eu não sei direito, mas eu sei exatamente quanto gasto e para onde está indo e quanto sobrou no mês, né? E sei que a porcentagem... Os 20% que você guarda estão garantidos. E faço conta. Né? Teve um... Só completa, Soninha, que eu tenho de... Eu ia contar só uma historinha para ela que eu aprendi de um banqueiro, que é uma coisa muito interessante. Uma vez eu perguntei, qual a definição? Quem é rico, quem é pobre? Ele falou, olha, Sônia, rico é o cara que gasta menos do que ganha. E pobre é o que gasta mais do que ganha. Ponto. Pois é, essa é a história do Brasil aí que a gente podia aprender, essa lição. Simples. Bom, vamos para mais um rápido intervalo. Voltamos já já com Ana Maria Braga. Estamos de volta para o terceiro bloco da entrevista com Ana Maria Braga. Ana Maria, você já usou o termo em outras entrevistas e usou aqui. Você disse que teve de fugir de casa para estudar, né? Para começar a ter a tua vida mais independente. Foi fuga mesmo? Você teve de aquela coisa... Pular o muro, né? Cinematográfica, teve de sair escondida. Como é que foi esse episódio? Porque não ia dar e eu tinha um prazo para prestar o vestibular lá em São José do Rio Preto, onde eu tinha uma tia. Então, eu já tinha... Seus pais não queriam? Não. Meu pai disse que... Pai e mãe? A minha mãe sofria. Ela queria muito que eu continuasse, mas meu pai era um italiano muito bravo mesmo. E você reencontrou ele depois? Muito. Eu reencontrei. Ele ficou sem... Me deserdou do pouco que tinha. Mas a minha mãe, de vez em quando, mandava um dinheirinho para me ajudar lá, em Rio Preto. E, infelizmente, logo depois, ele ficou com Alzheimer. Na época, era arteriosclerose, que diziam, né? Era. E aí, quando eu estava já terminando a faculdade, estava vindo para São Paulo, quer dizer, tinha dado certo, todo aquele empenho, eu cheguei lá e ele não me reconheceu mais. Então, eu não tive a oportunidade... de dizer para ele, olha, venci, né? Mas, infelizmente, e eu perdi ele, porque ele viveu mais 13 anos, ele é longevo, ele viveu até 97 anos. Ele era um italiano danado. Forte. Então, me ensinou tudo que eu sei. Certo. Ana, o Augusto falou que ela quase foi primeira-dama, né? Não quis, na verdade, primeira-dama do Uruguai. Renunciou ao posto no Uruguai. Pois é, então. Bonita, bem cuidada, não é? Uma mulher com muita energia de viver. Como é que é a sua vida sentimental? Você riscou a palavra casamento do seu dicionário? De jeito nenhum, filha. Que coisa amorosa. Tô viva aí, imagine. Eu não quero morar junto mais, mas casar, hoje, inclusive, eu tive uma ideia fantástica. Eu tive, não. Nós fizemos uma matéria hoje a respeito da feira casar, que está tendo aqui, o pessoal está indo lá. Tem ideias ótimas lá. Se você quiser casar de novo, você vai lá. Eu não quero, não. Máximo. E aí tem uma ideia que eu nunca tinha ouvido. E assim, você vai, além de ter a festa, o convite, o negócio do buquê, todas essas modernidades. Agora, é assim, o cara faz uma festa pós-casamento. O cara que filma, ele faz um filme do casamento. Aí você convida as pessoas que você quiser, fecha um cinema com direito a pipoca, cartaz na porta. E vai assistir. Isso, você convida, olha que ótimo, você convida as pessoas para ir lá assistir a festa que foi filmada e que estava todo mundo, entendeu? E por que não mais morar junto? Legal. Eles fazem isso na Tailândia. Eu vi isso na Tailândia, assisti um casamento assim, é muito engraçado, é muito interessante. Pro próximo. Então, olha, ótimo. Você acha que você vai desistir disso? Eu acho que ninguém é feliz sozinho.
Certo. Eu me dou muito bem comigo sozinho. Eu aprendi, eu não sabia. Importante. Eu aprendi nos últimos anos a ficar bem comigo. Tá. Eu não fiquei bem no começo, fiquei péssima. Mas aí você vai descobrindo que você pode gostar de você, né? Mais. Ter só boa companhia. Não é? Mas primeiro, eu acho que para estar bem com o outro, você tem que gostar de ficar com você, né? E eu vim aprender e não acho que seja tarde, não. Acho que foi no momento certo. Não arrependo de nada que fiz, nada, né? E todos os relacionamentos que eu tive, as pessoas são ótimas, né? O Amaury Júnior fala que você teve o casamento mais rápido que ele conhece. O começo da... O Amaury Júnior fala demais, você quer saber? Linguarudo esse Amaury Júnior, além de meu amigo, mas é muito linguarudo. Ana, você tem uma capacidade grande de rir das suas gafes no programa, dos seus erros, enfim, você já trocou nome de convidado, você já foi atropelada por um carro. Onde você aprendeu isso e como que você vê hoje em dia esses incidentes, essas coisas viralizarem na internet, todo mundo ri? Eu já caí da cadeira, eu já tive cachorro fazendo xixi em mim. Ao vivo, né? Ao vivo é assim, Ao né? vivo é assim. Ao vivo isso acontece, ou você aprende, né, que isso acontece. Gente, o que eu... Né, você está ao vivo, você tem o direito de errar, você tem o direito de cair da cadeira, você tem o direito de botar... Uma vez eu botei fogo na cozinha, saiu labareda, entrou... Foi atropelada. Mas eu não fui eu, vou pagar algo. Mas você vê, às vezes, esses memes que fazem na internet, essas brincadeiras, o que você acha? Se Morro de rir. diverte. Eu acho que é carinho também, sabe? Fale bem ou fale mal, graças a Deus atualmente falam mais bem do que mal, né? Mas você tem que aprender a receber bem a crítica, seja ela pejorativa ou não. Para isso você tem que saber quem realmente você é e para as pessoas que te interessam, né? Então, para as pessoas com quem eu tenho que dar a satisfação de realmente quem eu sou, são meus filhos, né? Meus amigos, as pessoas com quem eu trabalho, e essas pessoas sabem exatamente quem eu sou. Eu sou chata, sou ranzinza, eu trabalho muito, eu exijo muito das pessoas, né? Você é ranzinza? Eu não sou ranzinza, eu sou exigente, né? Ô, Ana. E sou ariana. Então, ser ariano, para quem é, você é. Não. Então, não? Ah, Eu sou... Vamos ver se você vai fazer a pergunta que eu ia. Não, eu quero saber o seguinte, o que a gente vê hoje, as mulheres enfrentam aí o drama quando se tornam mães, num conflito com a carreira, né? Porque muitas vezes já ocuparam um espaço, estão super bem na carreira quando se tornam mães. Quando você se tornou mãe, você chegou a sofrer com isso, ter algum conflito porque já trabalhava muito, né? Ou você conseguiu conciliar bem? Então, para Ana Maria, mãe, como é que você conciliou carreira e maternidade sem ter que abrir mão de uma coisa ou de outra? Ou teve que abrir mão durante um período? Como é? Não, na época que eles nasceram, né, eu tive a oportunidade de... Eu trabalhei até o 9º mês de gravidez, né, não parei antes. E aí também não fiquei os 4 meses, mas eu tinha a felicidade de poder vir para amamentar o tempo que foi necessário. Na época você estava onde? Eu trabalhava nessa época na Editora Abril. Então eu tinha a oportunidade de ir e vir e voltar, quer dizer, não doeu. Tanto é que eu tive os 2 seguidos. Tive a Mariana, daí 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, nasceu o Pedro. Então foi bem rápido e foi tudo junto, né? Mas, obviamente, eu sou uma mãe que falhei muito. Toda mãe que trabalha fora... O eterno sentimento de culpa. Eu tenho um sentimento de culpa, por mais que hoje eu os veja, né, as pessoas magníficas que são, eu acho que eu podia ter dado mais, eu podia ter feito mais. Mas acho que a gente tem que acabar com esse sentimento de culpa, não, das mulheres. Não sei, eu acho que a gente tem que ser a mãe possível, não dá para ser a mãe perfeita, Acho que a Mariana né? está com sentimento. Não, mas ela sabe que eu digo a Mariana que ela é uma mãe que eu não conseguiria ser. A Mariana é uma sua mãe filha, né? 24 horas por dia, né? Ela amamenta as crianças até 3 anos de idade. Ela se doa, ela é mãe, ela é a mãe, sabe? E eu não conseguiria ser. Você não era possível. Não, eu não conseguiria. A minha personalidade, meu jeito de ser, não é? Eu não acho que eu tenha capacidade de fazer o que ela faz. Ela é muito melhor que eu, nisso sem dúvida nenhuma. Vamos ver a carinha dela. Pois é. Me diz uma coisa, você é calma ou você é acalmada?
Essa calma que você transmite, você deve fazer, você faz yoga, você faz alguma coisa? Nunca fui no psiquiatra, minha filha que faz yoga, eu não faço yoga. Adoraria fazer. Você tem essa tranquilidade que você expressa isso muito no ar, na televisão. Você é muito tranquila, apesar de ser ariana, você é muito tranquila. Você tem uma facilidade de lidar com as coisas que vêm de fora. A gente repara nisso, tanto na televisão como fora da televisão. Isso é um exercício ou você, sei lá, nasceu assim? Não, eu sou assim. Inclusive, eu sou muito objetiva, né? E em negócio, na vida e tudo mais. Meu pensamento é muito mais, eu acho, que masculino do que feminino. Né? Isso não tem nada a ver com a sexualidade. Mas eu sou muito, muito direta, muito objetiva. Por isso que eu acho que facilita um pouco a minha vida. E às vezes até magoo por ser... Né, quando você fala, eu podia ter um jeitinho a mais, sabe? Você fala, olha, não estava tão bom e tal. O tal do sincericídio, né? Mas aí quando é o sincericídio. Agora, de vez em quando a coisa vai e não ajeita, entendeu? Eu realmente, pode perguntar para a minha equipe, né? Eu sou uma pessoa bem caliente, né? Eu levanto, falo. Ninguém está confirmando ali. Você tem total autonomia, assim, você fala o que você quer, o que você não gosta. Claro, senão na vida não tem graça, não é só no trabalho, não. Eu acho que tem que ser claro e falar. Eu aprendi que tudo aquilo que você não sabe, você tem que perder a vergonha, essa coisa idiota que eu tinha também, e já aprendi faz tempo, e por isso que melhorou a vida, porque eu aprendi a perguntar, eu não sei tudo. E as pessoas têm vergonha de perguntar o que não sabem. Né? Então, você tem, principalmente numa roda de intelectuais, por exemplo, né? E tal, uma pessoa está falando e tal, e você faz aquela cara inteligente, né? Que você fala, nossa, você viu tal coisa, mas você fica com vergonha de dizer que você não viu, não fez, não conhece. Né? Eu falo, mas o que é mesmo, né? E aí eu fico sabendo, é a grande oportunidade que eu tenho para ficar sabendo, é perguntando. E aí você também tem que aprender a, claro, sem magoar as pessoas, mas dizer a verdade. Eu acho que a verdade... Como dizia lá os antigos, a verdade, quem diz a verdade não merece castigo, né? Verdade. Mas a verdade é a coisa mais importante para mim. A gente falou da Hebe e durante muito tempo se questionava quem vai ser a nova Hebe, quem vai ser a nova Hebe. Apareceram várias candidatas. Você não acha que você hoje, em termos de aceitação, de unanimidade... Hebe é insubstituível, meu amigo. Não tem ninguém que substitua a Hebe. Mas posso emendar uma pergunta nisso? Não tem como. A Hebe era de uma genuinidade, de uma genialidade, do jeito... É igual Chacrinha, são coisas que não tem como. Então, mas a Hebe falava o que ela queria, né? Os outros criticavam, brincavam. Você também fala o que você quer e você não está nem aí. Nem falo tudo que quero, olha. Mas sabe que eu estava aqui lembrando uma coisa que o Flavinho tocou bem nesse assunto. Porque quando você estava na Record, você começou a surgir mesmo como apresentadora, você tinha o Norte a Norte e você tinha seu programa noturno, lembra? Com sofá, com tudo. Lembra. E se foi tida como a grande rival da Hebe, pintou um climão entre vocês duas, depois viraram grandes amigas. Climão. Tinha aquela coisa de rivalidade. Parecia vocês que você... inventaram isso. Vocês não. Aquilo ficava no ar. Aquilo ficava no ar. Começou... Nunca, Sônia, de verdade. Não, eu acredito da sua parte, é verdade. entendeu? Mas assim, mesmo no meio de TV, o que se comentava é isso. De repente, a Ana é a grande ameaça ao reinado de Hebe Camargo, porque não tinha ninguém, aparecido ninguém noturno, loira, com sofá, programa de entrevista. Você veio e arrebentou. Aí você ficou só no feminino mesmo. É assim, a Globo ficou te devendo isso. Só não, é muita coisa. Não, só um. Você tinha dois, que era muito mais coisas ainda, pelo menos para aquela época. Olha, a minha vida, Sônia, já é uma loucura. Então, mas quando você foi para a Globo, isso não estava meio no pacote? Você ficou te devendo isso ou a Globo para você? Você não quer mais fazer? Eu não aguento fazer. Tá. Porque é impossível. O que eu faço no dia a dia, se eu tiver mais alguma coisa para fazer, eu entendo. Porque obviamente eu tenho um produto que é revendável, é bom de audiência, eu adoro fazer, tem uma equipe, não tem por que mexer. Então teria que, e foi proposto pela Globo, agregar uma coisa, né, que já que eu queria e tudo. Eu falei, gente, eu não, isso há muito tempo atrás. Eu falei, eu não aguento, não tem como, não, eu não posso deixar mais você. Não tem como fazer, não tem. Horário noturno não está mais nos seus planos, aguento. então. Eu teria que ter 3, 4, Ana Maria, não tem como. Política maior, Ana, dentro desse contexto que você faz? Teria vontade ou, sei lá,
interesse De fazer o quê? de ter uma participação política, enfim, ter uma participação política dentro do seu programa, alguma Meu coisa. O que programa vocês não é acham pra dos isso. panelaços? O que você acha que está acontecendo com o Brasil? Meu programa não é para isso, né? Ele é um Mas tem programa bastante panela, né, de Sônia? entretenimento, né? E o entretenimento é para tirar as pessoas um pouco daquele momento. Exatamente por isso eu venho do jornal. E ele é um programa de prestação de serviço. O objetivo, é a alma do programa, prestação de serviço e entretenimento. Quem faz e quem dá notícia a respeito disso é o jornalismo da Rede Globo. Isso está muito claro, eu acho que na formatação de qualquer relação, né, pessoal dentro da casa. As minhas opiniões pessoais, por ser uma coisa que pode influenciar e, eventualmente, claro, ninguém está certo 100% o tempo todo, e eu acho que as pessoas, os comunicadores, têm que ter muita responsabilidade para poder dar palpite em áreas que não são o seu objetivo principal de formação. Né? Então, eu como pessoa... Eu tenho só que interromper, a gente vai até voltar ao assunto depois. Pode concluir, Ana. Eu, como pessoa, eu tenho minhas opiniões e meus amigos sabem. Eu participo de eventos onde eu posso aprender mais e você é prova disso. Né? Eu sou uma pessoa que sei exatamente onde é que está o Brasil hoje e o que seria necessário e que todos nós gostaríamos que melhorasse. Né? Eu assisto todos os telejornais, leio 3 jornais por dia e sou informada porque eu tenho que informar também os acontecimentos que afetam e eu possa ajudar de alguma forma a população. O jornalismo passa pelo meu programa também, quando eu tenho alguma coisa a mais a dizer e a ajudar. Né? Então tem que ter senso crítico, juízo, né? E para saber que você não pode atrapalhar. E você chegou a essa Soninha, conclusão? você faz a primeira pergunta do próximo bloco. Vamos ter uma ligeira pausa e voltamos já já para o 4º e último bloco da entrevista com a apresentadora Ana Maria Braga. Voltamos para o 4º e último bloco da entrevista com Ana Maria Braga. Ana Maria, nós falávamos aí do Brasil, uma das coisas que mais me chamam a atenção é a unidade nacional, né? Que foi uma coisa espantosa por ter acontecido num país que tem, chamemos de nações aí, nações cuja diversidade cultural em relação a outra, Ceará e Rio Grande do Sul, é muito maior que a diversidade cultural que a gente observa entre, por exemplo, Equador e Peru. Sem dúvida. Muito maior. Né? Música, dança, costumes, tudo. E, no entanto, todos cantam o mesmo hino, todos respeitam a mesma bandeira e até torcem pela mesma seleção, menos depois do 7-1, claro, mas torcem para isso. Você é uma das raríssimas pessoas que conseguem falar para esse mosaico brasileiro. Eu noto que é idêntica, é igualzinha. A tua aceitação e a simpatia que sentem por você. Eu estava recentemente em Fortaleza e, como iríamos conversar, eu fiz essa pergunta a várias pessoas. Não faz nenhuma diferença, quer dizer, o cearense, ele se identifica tanto com você quanto com o gaúcho, o carioca, todos nós aqui, etc, etc. Como é que se faz para conseguir isso? Você tem, por exemplo, alguma fórmula que seja chamada fórmula brasileira, né, para se dirigir a todos? Quer dizer, são muitos os pontos de identidade que possam permitir esse tipo de linguagem comum? Como é que é esse sim milagre brasileiro que é a unidade nacional? Não é uma fórmula, é um respeito por quem está do outro lado. E como é que eu aprendi isso? Né? É uma coisa meio intuitiva. Mas a minha mãe, ela falava... Minha mãe fez até o 4º ano de grupo. E ela falava, eu vou fazer um elétrico. Né?
E por mais que eu dissesse para ela, mãe, você vai fazer um eletrocardiograma, ela esquecia e falava, vou fazer um eletro. E ela era uma pessoa muito simples, né? Assim como meu pai. E eu morava em São Joaquim da Barra, onde eu sei como as pessoas pensam, o bolinho da tarde, qual é a conversa das comadres, como é que é aquela vidinha do interior, como é que São Joaquim era diferente de Orlândia, de Uberaba, de Ribeirão Preto, né, de Bauru, quem são essas pessoas? Então, quando eu comecei a fazer comunicação, isso não veio assim, né? Não foi lá na Tupi, né? Foi quando eu voltei que me ofereceram essa oportunidade na Record para criar uma coisa nova, junto com a Jussara Marques, que era uma moça que era aeromoça e estava produzindo alguma coisa na Record, começando do zero, né, sem audiência. E aí eu comecei a perceber que eu tinha que conversar com a minha mãe, e ela era viva ainda. Se a minha mãe não entendesse, se a minha mãe e a vizinha dela e a minha tia Margarida não entendessem aquilo que eu estava dizendo, 95% do Brasil não estariam entendendo o que eu estava dizendo. Então, eu nunca tive vergonha de fingir que não sabia. Porque se eu sei tudo, como é que eu vou perguntar para o outro e não ter vergonha de parecer que não sei? Então, eu acho que é a simplicidade da coisa mais... Para mim era óbvio, né? Porque se eu sou, por exemplo, formada em biologia, e aí eu estou falando alguma coisa médica, e que eu entenda, que eu saiba, que eu tenha conhecimento, eu não vou perguntar, porque se eu sei, né, eu vou... Não... Mas eu pensava e penso até hoje, com a cabeça de quem não sabe, seja o assunto que for. O teu sucesso comercial, campanhas, fila de merchandising no teu programa, também é por causa um pouco disso? É porque eu não tenho vergonha de vender e ganhar dinheiro com as coisas que eu acredito. Eu nunca fiz nada que eu não acreditasse. E o que eu estava comentando antes, que eu podia ter encurtado esse meu tempo de ter mais folga na minha vida financeira, era exatamente por conta das oportunidades que me ofereceram para produtos que eu não acreditava e que eu sabia. Então, eu não faço nada nem que aparece, nem que desaparece, nem que engorda, nem que emagrece. Então, só aí você já tira 50% das coisas que acontecem em comunicação de venda de produto. E para eu fazer alguma coisa, e as duas empresas sempre respeitaram isso, tanto a Record quanto a Globo, eu preciso aprovar. Nada entra sem que eu fale, isso eu faço, né? Porque eu já experimentei, eu já tomei, eu sei quem é, eu sei como funciona. E eu não quero ter a responsabilidade de alguém tomar uma coisa que eu não sei o que é e ter uma reação e falar, então, sabe? Perfeito. E credibilidade é uma coisa que você demora uma vida inteira para construir, é um segundo para perder. Né? Então, a única coisa que eu tenho para deixar para os meus filhos é que eu posso perder tudo amanhã. A vida não é assim, não é? É a credibilidade, é a honradez, é a verdade, né? E graças a Deus isso eles têm. Né? Então é isso que eu levo, é só isso que eu tenho, na verdade. O resto eu não tenho nada. Ana, você falou no bloco anterior que não aguentaria acumular um outro programa, né? Que é muita coisa. Junto com mais você. Junto com mais você. Mas te dá vontade, são 16 anos fazendo o mesmo programa, diário, ao vivo, no mesmo horário, acordando às 5 da manhã, como você falou, né? Às vezes dá vontade de fazer uma mudança radical, sei lá, de repente um programa num outro horário, ou que seja semanal, mudar radicalmente? Você já eu acho que a gente pensar nisso, e obviamente eu tenho que ser objetiva comigo mesmo, vai ter um momento na minha vida, eu estou hoje com 66 anos de idade, vai ter um momento na minha vida que eu vou dizer assim, ai meu Deus, né, eu estou com dor na coluna, e né, eu espero que isso não aconteça tão cedo, né? Mas obviamente o meu tesão para levantar de manhã hoje, às 4h30 da manhã, é todo dia, né? E vou Você numa tem boa. um plano B, Ana? Você tem um plano B? Para quê? Na hora que você começar a sentir dor na coluna,
Claro que tem. E você podia contar pra gente? Claro que não. Ana, deixa eu fazer uma pergunta bem clichê, não é? Nesses 16 anos, e fora outras experiências que você teve, o momento mais marcante, que mais te emocionou nesses anos todos e aquele que também foi a maior saia justa para você? Tive muita saia justa, olha. É mesmo? E muitas emoções. Se eu nomear qualquer uma delas, primeiro porque eu sou meio esquecida, mas se eu pego... Eu choro cada vez que eu vejo as coisas que aconteceram, que de vez em quando a minha produção faz uma edição, e todas elas são importantes para mim, sabe? Então tiveram participações, quando eu vejo a minha mãe, né, que esteve comigo ao longo de um tempo, durante a Globo, inclusive. Sim. Normalmente, para homenagens, assim, eu sou meio inibida, eu fico muito envergonhada. Eu vou ficando assim, se começa a elogiar muito, eu começo a encolher, né? eu começo a me encolher, assim, eu tenho um pouco de... Mas eu acho que não precisa, né? Então, eu prefiro não citar. E ser atropelada ao vivo no programa, como é que foi? Mas, coitado, a culpa não foi a do maior saia cara. justa para você? Não foi, não E o que foi. você sentiu Foi uma naquela hora? Porque para a gente ver foi um choque. Mas como foi é que uma você fatalidade. viveu isso? Podia ter sido muito pior, era para eu estar atrás do carro. Olha que bom, foi só a porta. Sabe, não foi uma fatalidade, a culpa não foi do professor, não foi. Mas o programa ao vivo você tem que segurar a dor, tem que, né, fazer com que aquilo não vire uma montanha, uma bola de neve. Como é que você consegue? Mas faz parte da função, quer dizer, eu não posso voltar e dizer que você aprende. Eu não sou uma pessoa dolorida, eu não sou uma pessoa que, né, eu acho que as pessoas têm limite de dor diferente uma das outras também. Eu tenho um limite bom de dor. Antes você reinava praticamente absoluta ali na manhã da Globo e agora tem a Fátima Bernardes, né, também, o Bem-Estar. Como que você lida com essa concorrência, assim? Não é concorrência, porque a gente se fortaleceu, a gente formou um bloco, né? Eu acho que quanto mais se divide, mais se multiplica. Hoje em dia, as manhãs da Globo estão totalmente coesas, tanto é que incomoda muita gente, né? Porque o meu programa tem um estilo, né? Parece que é igual, mas é tudo diferente, né? Logo depois vem o Bem-Estar, que não tem nada a ver com o meu programa. E a minha produção e a produção da Fátima, e eu e a Fátima, temos o maior cuidado, porque as nossas linguagens parecem iguais, mas são diferentes. Eu trato de prestação de serviço, eu trato de entrevistas totalmente... Eu posso entrevistar a mesma pessoa, ela o faz de um jeito e eu faço de outro completo. As nossas metas são completamente diferentes. Seu foco é prestar serviço. Não, eu entrevisto pessoas, me emociono, conto histórias, falo de novela, só que a gente tem estilos diferentes e a gente tem um senhor cuidado e uma harmonia tão grande entre as produções que os assuntos não se sobrepõem. Então, esse é um cuidado constante na grade toda da Globo, mas especialmente com programas similares, né? Então, e quando a Fátima começou, eu não sei se ela te pediu alguma dica, se vocês conversaram, se você... Enfim, ela veio do jornalismo, ela está há pouco tempo no entretenimento. E você, só de programa na Globo, tem 16 anos. Mas ela tem muita competência. E aí, quando ela assumiu, ela estava muito assustada também, como seria natural de qualquer pessoa que sai depois de X anos da bancada do Jornal Nacional e, de repente, ela estava também enfrentando um desafio grande. E eu a convidei antes da estreia para vir no meu programa para a gente conversar. E depois disso a gente se falou e tudo mais. Eu fui lá várias vezes. Enfim, eu acho que... eu adoro, por exemplo, ter a oportunidade de ver as pessoas que começaram a trabalhar comigo e que a gente formou, a nossa equipe formou, e que, de repente, por exemplo, a Rafa Brides agora, né? Que a gente acreditou nela, ela não estava na Globo, a gente trouxe, e é o jeito que a gente foi indo e a gente se apaixonou. E é um espetáculo de menina, né? Que hoje está lá fazendo Superstar e tem uma carreira. Se eu ver a Rafa amanhã, né? Eu tenho o maior orgulho, né? De saber que você não tem, sabe, não tem que ter medo de ninguém toma o lugar de ninguém, ninguém substitui ninguém. Cada um tem o seu espaço. Você contou no começo do programa que na Tupi você fazia de tudo, até carregava lá os rolos de fio, era filme, né? Então, até hoje é assim? Adoro. Tá na frente, ninguém fez, eu faço. Você participa de todas as etapas ali? Graças a Deus. Então, não tem graça nenhuma. Você eu vou falar um negócio que eu não sei o que é. Você sai de casa às 5 da manhã e volta a que horas? Então? De tarde, assim. Varia. Mas de tarde. E a equipe acaba sendo parte da sua família, então, né? Porque é tanto tempo de convivência, né? É a minha família também. E tem gente que está lá com você desde o começo, né?
16 anos. Vivi de Marco, que está aqui, inclusive, é uma delas. Uhum. Como é que foi até a mudança de São Paulo para o Rio? Foi muito marcante assim para a sua vida, para a equipe? Foi uma decisão, inclusive, por conta daquilo que você perguntou, né? Como é que renova, não sei o quê. Se eu não tivesse saído de São Paulo, eu não estaria mais fazendo esse programa. Porque tenho certeza que eu teria morrido, o programa teria se extinguido. Porque o espaço que eu trabalhava físico aqui em São Paulo e a dificuldade de trazer os artistas do Rio, tinha toda uma dificuldade de produção. Ou eu ganhava uma casa para que a gente pudesse fazer isso que a gente faz hoje, né, com muito mais possibilidades. E aí, na época, quem era o superintendente era o Otávio Flores Bal, ele falou: o único lugar que eu posso... Porque aqui na Berrini, em São Paulo, não tem para onde crescer, né? Ou vai para o Projac, ou continua no estúdio que está. Topa vir para o Rio? Estava todo mundo encaminhado, casado. Última pergunta. Eu faço. A Soninha quer fazer. Última pergunta. Ana, posso voltar um pouquinho para o assunto política? Pode, não. Você, pelo que a gente conversou aqui rapidamente, você acha que o apresentador com tanta popularidade como você tem, tão famoso, ele tem que evitar dar alguma opinião ou se posicionar? Como é que você chegou a essa conclusão? Por que você chegou à conclusão? Foi um amadurecimento? Você pensou com você mesmo? O que você acha de apresentadores que se posicionam politicamente? Gostaria de ouvir um pouquinho. Eu acho que cada pessoa pensa de um jeito com relação às coisas. Eu sei que ao longo desses últimos, desde a época da ditadura, que eu venho acompanhando posicionamentos políticos de pessoas, sejam cantores, sejam apresentadores, sejam comunicadores de qualquer meio, e que tenham alguma influência, né, num público, eu já vi muita gente boa quebrar a cara por conta de ter, de repente, se enganado. Eu já me enganei várias vezes, o Brasil já se enganou várias vezes com relação a acreditar que aquilo seria o melhor e não foi, né? E que as coisas podiam ser... E aí, levantar bandeiras, eu acho que eu voto, eu faço meu papel, pago imposto, eu faço meu papel de cidadão, meus filhos fazem a mesma coisa, né? E eu não tenho que... E a sua forma de fazer política dentro do programa é ajudar. Acabou mesmo. Só ajudar as pessoas a procurar caminhos, talvez, né? Isso, ajudar, tá ruim aqui, então sabe o que você pode fazer para melhorar? Faz para cá, não é? Eu acho que a minha função é essa. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação da Sônia Rassi, da Sônia Abrão, da Mariana Cocho, da Lígia Mesquita, do Flávio Rico e do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço a você que nos acompanhou até agora e principalmente a minha querida Ana Maria Braga. Eu agradeço. Foi uma delícia conversar com você e você comprovou que é uma estrela e são poucas que conseguem isso, uma estrela que sabe brilhar suavemente. Obrigada. Foi muito bom. Prazer foi todo. Essa nossa conversa foi muito boa e acho que todos gostaram. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda. Muito obrigada.